Salve, torcedor alvinegro! Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e esse é o meu, o seu, o nosso Bom Dia Vozão, o seu noticiário do Alvinegro de Porangabuçu. Eu vou trazer muita notícia sobre o nosso Vozão, que ontem venceu o Sport em mais uma partida na Arena Castelão. Venceu muito bem, 2-0 Ceará contra o Sport, um baita resultado que nos deixa momentaneamente na quinta posição do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer notícia pra caramba sobre isso, toda a repercussão da mídia, falas do nosso treinador Léo Condé, e inclusive eu vou trazer uma fala de um jornalista lá da TNT Esportes, que eu gosto muito do trabalho dele, e eu achei bem bacana a análise dele em relação à nossa partida, beleza? Então bora pra nossa vinheta, que tem muito vozão pra gente ver. E bora lá, galera. Vamos começando aqui. Deixa o teu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com todo mundo esse vídeo. Hoje o Bom Dia Vozão tá saindo um pouquinho mais tarde, normalmente ele sai às 6 horas da manhã, mas eu tive um probleminha na gravação, então tô tendo que refazer. Ele vai sair agora às 8h40, 9 horas da manhã no máximo. Então, bora lá, bora ver as notícias do nosso Alvinegro de Porangabuçu. Vou colocar na tela logo aqui para a gente ver o público do jogo de ontem, que foi bem bacana, tá? Eu esperava um pouco mais, porque na quinta-feira o Ceará anunciou que já tinha mais de 30 mil, mas o público ficou nisso. 32.152 foi o público do jogo de ontem contra o Sport. É um bom público, poderia ter sido melhor, poderia sim. Era um horário bom, sábado, 4 horas da tarde. Mas a gente sabe que está cada vez mais caro ir para o estádio, né, meu povo? Então, não tem muito o que a gente reclamar da nossa torcida, tá? Passando agora para falar um pouquinho dele, do nosso técnico Léo Condé, que ontem completou 50 jogos à frente do Ceará. Uma baita marca, né? Coisa rara no futebol brasileiro, um técnico chegar a 50 jogos. E o técnico Léo Condé teve o acesso para a Série A, um título de campeão cearense, com 29 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Uma baita campanha, né, que o Condé vem fazendo à frente do Ceará. Dessas 12 derrotas, o cara só tem 3 derrotas dentro de casa. É um absurdo a campanha de Léo Condé à frente do Ceará, principalmente dentro de casa, né? A gente vem fazendo jogos muito bons. Ontem não foi um jogo lá tão bom assim, e eu vou colocar os números da partida aqui para poder a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu estou pegando eles aqui. Vou colocar aqui agora os números da partida. Espera aí, que eu fiz foi tirar a tela. Oh, meu Deus, só um instante. Números da partida. Cadê, mano? Que achei. Ó, os números da partida do jogo de ontem, que o Futebolês postou, foi 42% de posse do Ceará, 58% do Sport, 7 finalizações apenas do Ceará e 9 do Sport. Foi um jogo muito pobre em finalizações. 3 chutes a gol do Ceará, sendo deles 2 gols, então a eficiência maravilhosa nesse quesito. 4 chutes do Sport, tanto que o Fernando Miguel foi muito bem, coloquei ele no meu cartola, pontuou bem pra caramba. 5 escanteios pro Ceará, 8 pro Sport, 16 faltas cometidas pelo Ceará, 14 pelo Sport. 30 faltas, é falta demais, né, meu povo? Meu Deus do céu, é muita falta. Vamos colocar aqui agora mais uma imagenzinha. Falar do nosso Dieguinho, né, cara, que deu passe pro gol do Galeano ontem e vem se mostrando cada vez mais ser uma peça incrível pra gente. Dieguinho vem surpreendendo todos os torcedores, porque chegou aqui para ser lateral e hoje é o dono do meio-campo do Ceará, cara. Dieguinho vem fazendo uma baita campanha no Campeonato Brasileiro. Ele que já jogou Série A, não é a primeira Série A dele, mas ele vem se destacando cada vez mais como joga Dieguinho, cara. Todo mundo fala do Dieguinho. Inclusive, vou aproveitar para trazer a fala do Wallace Borges aqui, que é repórter lá da... Repórter não, ele trabalha na TNT Esportes, ele tem um canal no YouTube aqui. Então, se você gosta de acompanhar a galera que abrange o futebol como um todo, e o Wallace é esse cara, eu te recomendo o canal dele, canal do Wallace Borges, vai lá e confere, que ele tem análises muito bacanas sobre todos os times do Campeonato Brasileiro, tá? Eu vou colocar aqui o videozinho pra gente ver o que foi que ele falou
da partida de ontem do nosso Vozão, tá? Essa responsabilidade aí, tá? Vamos lá. Hoje, Ceará e Sport, eu acho que exemplificaram duas janelas de transferências muito diferentes, ideias de trabalho muito diferentes. Eu acho que enquanto o Ceará foi bem pé no chão, digamos assim, cara, a janela do Ceará ela já começa de um patamar muito difícil, né? Você perde a sua dupla de zaga, o Tchoca volta pro Corinthians, o Davi Ricardo vai pro Botafogo, você perde o Saulo Mineiro, você perde o Pulga, enfim, é um time que é muito impactado. O time do ano passado perdeu vários das suas bases, né? Eu falei apenas 4, mas perdeu várias das suas bases. Manteve talvez o Mugni, né? Que seja uma base muito importante para esse time, que hoje foi importantíssimo, fez gol e mais uma vez jogou muito bem. Só que, cara, e do lado do Sport, eu acho que a ideia na subida para a Série A era, cara, precisamos de um número muito grande de jogadores e talvez jogadores com maior um nível de hype um pouco maior, um nível de talento um pouco maior, sem obrigatoriamente isso formar um time. Cara, a janela do Sport contratou um monte de jogador muito impactante, muito importante, mas que no aglomerado não vira um time. Não adianta você contratar jogadores dos mais variados possíveis, mesmo com talento, se você não consegue formar um time ao redor disso. Eu acho que o Léo Condé faz um trabalho especial de pegar jogadores, por exemplo, mais uma vez, um grandíssimo jogo do Dieguinho, cara. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. O Dieguinho é um dos pilares do time nessa temporada. Em vários momentos eu falo do Matheus Bahia também, mas hoje a gente precisa falar do Dieguinho, que deu assistência para o gol do Galeano, mas não só isso. A parte defensiva também é um... Cara, é um jogador, assim, que ele tá em todas as partes do campo. A parte defensiva, vou até pegar aqui, cara. Foram 7 recuperações de bola, cara, do Dieguinho no jogo. Fora o próprio Galeano. Hoje, hoje não, né? Mais uma vez, você tem ótima atuação do William Machado, do Matheus Bahia também. O Mugni sendo o dono desse time, né? Esse é um jogador que tudo que passa pelo pé dele gera jogo, mesmo que ele não fique em campo por muito mais do que 70 minutos. Hoje até foi um pouco mais, né? Quase até os 80 minutos de jogo ele jogou. Mas é um time, cara, é um time de operários. O Ceará é um time de operários com um técnico. E essa frase, hein? O Ceará é um time de operários. Nossos operários da bola, né? Cara, mas realmente, assim, eu concordo muito com essa fala do Wallace, cara. Não é porque a moça lá do Fortaleza falou que nós somos os operários desconhecidos da João Pessoa, que, na verdade, ela quis usar um tom pejorativo. Eu não vejo esse tom no Wallace. Ele fala a verdade, o Ceará não tem estrelas. Ele tem vários jogadores que formaram um time. E esse time tá rendendo em campo. E essa fala dele é muito bacana por isso, entendeu? Técnico que entende isso muito bem e que faz o time jogar de maneira muito assertiva dentro desse cenário. Já do lado do Sport... Tem uma outra fala mais à frente, vou colocar logo aqui, que agora ele fala um pouquinho do Sport e depois ele volta a falar do Ceará. Quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Eu acho até a distância, essa força de um time que sabe o que quer. E não à toa hoje, neste momento, é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Eu acho até que ao final da rodada não será o quinto colocado, é muito provável que perca, né, essa quinta colocação. Quer dizer, muito provável não, né? Tem algumas opções. Pode perder essa quinta colocação pro Fluminense, pro Galo ou pro Bahia, né? Eu vou só dar um ressalve aqui, tá, Wallace? A gente pode perder a posição pro Fluminense. Pro Galo e pro Bahia tem que acontecer um milagre, porque o Galo tem que ganhar de 5-0 do Cruzeiro e o Bahia tem que ganhar de 6-0 do Vitória. Então, assim, a gente só perde a posição pro Fluminense se o Fluminense ganhar do Juventude lá no Jacone. Beleza? As outras duas, amigo, eu acho quase impossível o Ceará perder posição pelos confrontos que os times vão ter, tá? Então, só esse pontozinho de ponderação. No máximo, o Ceará termina a rodada em sexto. Pode perder essa quinta colocação para esses 3 times. Então, tem uma possibilidade de perder, mas digamos que os 3 times ganhem, mesmo assim, o Ceará mais uma rodada estará no top 10 do Campeonato Brasileiro. E isso mostra um trabalho muito sólido de um treinador, de um dos treinadores mais subestimados do futebol brasileiro. É assustador como eu vejo pouquíssima gente falar sobre o Léo Condé. Falo isso mais do lado de cá, né, do Sudeste ou da grande mídia. É um treinador que sabe como
pensa o futebol, sabe o que ele quer do jogo, sabe como montar uma defesa e sabe como montar um jogo de transição rápida, um jogo de contra-ataque. Então é um treinador que deveria ser utilizado, deveria ser pensado para outros trabalhos. Epa, parou. Tu quer levar meu técnico, Wallace? Peraí, cara. Meu técnico não, deixa ele quieto. Pelo amor de Deus, cara. Não é assim não, cara. Peraí, pô. Me ajude, Wallace, me ajude, pô. Quer levar o Condé. Meu amigo, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E quase não é falado o Léo Condé. Assim, tudo bem. É um cara que ainda tá se provando. Na Série A do ano passado, com o Vitória, teve uma oscilação. Eu até repito o que eu falei no ano passado, que talvez eu não tivesse demitido, apesar de entender o momento ali. Mas, cara, é um cara que entende, que montou um time ao redor do Lucas Mugni e o resto é um time de muitos operários, assim. Tenho certeza que, eu não tenho esses números, mas a quilometragem do que corre o Ceará é assustador, cara. Corre muito. O Galeano, mais uma vez, sendo muito impactante. Um ponta-direita que, mais do que isso, pisa muito na área para finalizar também. Um Mugni, que é um camisa 10, mas que quando precisa é um segundo atacante, quando precisa é um terceiro homem de meio de campo, baixando para jogar, baixando para criar jogadas e uma defesa que é muito sólida. William Machado, mais um ótimo jogo, e o Marlon também. E no gol, neste momento, Fernando Miguel fez as defesas que lhe foram necessárias. Fernando Miguel, que não é o titular, né? O titular era o Bruno. O Fernando Miguel tá jogando e tem sido até aqui, no mínimo, ok. Não tem comprometido. E isso mostra como tá todo mundo do Ceará na mesma condição. Claro, é muito cedo, o Ceará vai ter uma oscilação dentro do campeonato, que eu acho natural. Tem Copa do Nordeste para jogar, tem Copa do Brasil, pode ser que se classifique contra o Palmeiras, é muito difícil, mas pode ser. Tem um calendário que é complexo, por um time que roda pouco. Essa escalação, né? Fabiano, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, Dieguinho, Lourenço, Galeano, Mugni, Pedro Henrique estava machucado, mas agora está voltando, e Pedro Raul tem se repetido com sequência, então tem que se esperar também o que a temporada como um todo reserva para o Vozão. Do lado do esporte, a minha sensação é tem que parar para o Mundial. Agora ele fala um pouquinho do esporte, o vídeo já tá acabando, mas vamos deixar o Wallace aqui de lado. Cara, muito boa a fala do Wallace. Sigam lá o canal do Wallace Borges, eu acompanho sempre. Ele sempre faz live comentando de todas as partidas do Brasileirão. Então, eu, como tenho planos de fazer isso futuramente também, eu acompanho demais o canal dele. Muito bom o conteúdo do Wallace. Ele que trabalha lá na TNT Esportes, faz lá parte do de 0 a 10, do de Sol a 10. Ele que é coordenador de transmissões lá da TNT, né? Coordena os jogos da Champions. Muito bacana o trabalho do Wallace, eu gosto pra caramba, tá? Queria trazer mais algumas coisinhas aqui para vocês. Eu vou só colocar uma outra coisinha aqui já no back stage para comentar também, tá? Só uma coisinha rápida também aqui que eu vi, eu tinha esquecido. Mas vamos falar dele, cara. Antônio Galeano, tá? Ele que foi o autor do segundo gol do Ceará. Vou colocar na tela aqui rapidinho a imagem do gol do Galeano, assim, e depois eu vou colocar uma outra imagem na tela, tá? O Galeano fez o segundo gol do Ceará, e com isso, ele conseguiu isso aqui, galera. Não só com isso, tá? Mas com todas as atuações que o Galeano vem tendo pelo Vozão, ele vai ser convocado pela seleção paraguaia. Cara, isso é um marco histórico pro clube alvinegro, né, pro Ceará. Eu acredito que seja o primeiro jogador do Ceará convocado para uma seleção nacional. Então, muito bacana. O Galeano vem jogando muito bem. Eu tenho críticas com ele no ataque, mas é um jogador taticamente muito importante. Ajuda muito na recomposição de marcação, ajuda muito o time. Então, assim, o Galeano vem se mostrando ser um baita atleta. Eu, como eu disse, tenho ressalvas, mas tenho gostado do trabalho do Galeano, principalmente de forma tática. Ele, para mim, peca muito no ataque. Como ele é atacante, eu tenho que criticar ele se ele peca no ataque. Mas ontem fez o gol, fez mais uma boa partida pelo nosso Vozão. E, cara, feliz demais por ele, cara. É muito bom o jogador ser convocado para sua seleção, né? O atacante Galeano, autor de um dos gols do Ceará na vitória sobre o Sport nesse sábado, será convocado pela seleção do Paraguai. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 25 anos estará presente na próxima lista do técnico Gustavo Alfaro. De acordo com a apuração do Diário do Nordeste, o Ceará recebeu um e-mail da Associação Paraguaia de Futebol informando que em breve Galeano será convocado pela seleção principal de seu país. Cara, bacana demais, cara. O jogador de futebol profissional, ele joga para isso, né? Para um dia chegar à sua seleção nacional. Então,
Isso mostra que o trabalho de scout do Ceará tem sido muito bem feito, né? Atletas se desenvolvendo cada vez mais. Nós temos exemplos aí do Dieguinho, do William Machado, do Galeano, do Matheus Bahia, do Mugni, que estão vivendo seus melhores anos de carreira aqui no Vozão. Então isso é muito importante para a sequência da temporada, né? Atletas cada vez jogando melhor e se desenvolvendo aqui no Ceará, né? Galera, para a gente ir fechando, vou colocar algumas falas do técnico Léo Condé em relação à partida, tá? Primeiro, eu tenho mais uma outra coisa para colocar aqui antes do Léo. O Pedro Raul saiu lesionado ontem, gente, e existe a grande possibilidade do Pedro Raul não jogar contra o Palmeiras, tá? Talvez ele volte a jogar já contra o Atlético Mineiro, que o jogo vai ser no dia 1º de junho, e como tá distante, possa ser que ele se recupere até lá. Mas aparentemente contra o Palmeiras não vai dar para ele jogar, tá? Vou colocar aqui na tela o story do Pedro Raul, que até o Futebolês trouxe lá na página deles, ó. Pedro Raul já com tornozelo no gelo, ele que levou essa pancada porque um atleta do Sport caiu por cima do tornozelo dele, ele teve uma torção. Então, esperar que o Pedro Raul se recupere logo e provavelmente contra o Palmeiras teremos Lelê ou Guilherme como titular, que já nos deixa preocupados, né? Mas vamos torcer que ambos consigam fazer uma boa partida, qualquer deles que seja utilizado. E vou trazer as falas do técnico Léo Condé, inclusive tem uma fala dele aqui falando justamente da ausência do Pedro Raul e da possível presença do Lelê nesse jogo, tá? Vou colocar ela aqui na tela agora pra gente ver. Opa. A operação dele foi uma torção de tornozelo, né? O jogador caiu em cima do tornozelo dele. Nós temos o Lelê, temos o Guilherme, né? O Ayrton está retornando, mas o Lelê, ele perdeu 2 gols nos últimos jogos, mas ele entrou bem, só que ele entrou com um recorte muito curto, né? Entrou 10 minutos em um jogo, depois faltando 7 no outro, e hoje ele fez o segundo tempo, do meu ponto de vista, muito positivo, foi muito importante para a gente conquistar a vitória, foi um jogador que brigou, ganhou muita disputa de primeira bola ali no alto, sustentou, escorou a bola ali na frente, talvez ali no sentido, no querer acertar e ofertar o passe para o companheiro, talvez poderia ter sido um pouquinho mais egoísta ali naquele momento de ter finalizado, mas é um jogador, como eu já falei, na hora. Concordo demais com essa fala do Condé. É engraçado, né? Teve 2 lances do Lelê, um contra o Vitória e outro contra o Santos, que a gente queria que ele tivesse tocado. E agora, nesse contra o Sport, que era para ele ter chutado, ele tocou. Isso mostra que o jogador está com dificuldade na tomada de decisão. Então, Lelê, cara, aprimora isso. Porque eu tenho certeza que você tem capacidade, sim, para melhorar. Então, aprimora isso. Jogue bola. Porque você, cara, é um cara bom. Então joga. Porque se você não fosse bom, você não estava no Fluminense antes. Então, aprimora isso, que tenho certeza que você vai ser mais bem utilizado aqui no Ceará. Que tiver mais minutagem, mais oportunidade, é um jogador que se destacou no Volta Redonda. O Fluminense não contratou ele à toa, não. Foi um jogador importante, também até machucar, participou do título da Libertadores pelo Fluminense. E a gente sabe que é um jogador que pode ofertar muito para a gente ao longo da temporada. É claro que o torcedor é imediatista ali, a gente vamos ver como que vai ser recuperado. Pronto, ó, essa foi a fala do Condé sobre o Lelê. O Condé vai avaliar também aqui agora a vitória do Ceará contra o Sport. O Futebolês trouxe lá na página deles. Mais uma vez está mudo. A palavra do jogo hoje é eficiência, né? Nosso time foi eficiente. Um jogo difícil, a gente sabia das condições que a gente iria enfrentar o adversário, troca de treinador, dispensa de atletas, mudança de direção, então eles iriam criar uma mobilização. Então seria um jogo muito truncado, como se apresentou realmente, né? Primeiro tempo ali bastante truncado. Conseguimos fazer um gol numa jogada de lateral, né? Uma segunda bola, a importância de estar atento a todo momento, em todo lance do jogo. E depois ficou um jogo ali onde poucas situações de gols, né? Foi um jogo bem equilibrado no primeiro tempo. E no segundo tempo,
Aí, estrategicamente, a gente sabia que eles iriam se lançar e jogando com uma linha de 3, a gente queria explorar as costas dos alas, né? E a gente conseguiu fazer isso bem. Eles tiveram mais volume, mais posse, mas aquela chance clara, assim, não teve. Mas a gente conseguiu uma boa roubada de bola, uma boa transição ali. E após o segundo gol do Ceará, o Sport também morreu, não fez mais nada. É aquela história, né? Fechou o caixão e acendeu a vela preta. Passe bom do Diego, achar o Galeano e fazer o segundo gol e praticamente definir a partida. Ainda tivemos mais uma ou duas situações ali que um pouquinho mais de capricho poderia ter feito o terceiro, assim como o Sport também achou algumas situações ali, mas de um modo geral acho que a gente foi eficiente. Esse campeonato vai ter jogo que às vezes você vai jogar bem e não vai vencer, às vezes vai ter jogo que você vai jogar mal e de repente você pode sair com resultado positivo, e vai ter jogo como foi hoje, um jogo muito equilibrado, e a gente conseguiu fazer os 2 gols, a defesa mais uma vez, né, passou ilesa, sem sofrer gols, a gente fica feliz por isso, né, já é o terceiro jogo seguido. Realmente eu acho que... Essa foi a fala do Condé, né, analisando o contexto da partida, e eu vou trazer aqui agora o Condé analisando a próxima partida do Ceará contra o Palmeiras, falando um pouco das possibilidades do Ceará para esse confronto, tá? Boa noite, Condé, Madison Santos, Portal Futebol Cearense. Condé, como o resultado positivo do jogo de hoje e a boa campanha no Brasileirão, inclusive como o colega falou, o Horácio igualou a campanha de 2010, ajuda na motivação para o próximo compromisso contra o Palmeiras na Copa do Brasil? O time está atrás no agregado. E também queria que você falasse sobre a boa defesa que o time do Ceará vem tendo, 3 jogos sem levar gol, e como você considera tudo isso para o próximo compromisso contra o Palmeiras? Realmente, a temporada tem sido altamente positiva, né? Todas as competições, conquistamos o título estadual, estamos bem encaminhados na Copa do Nordeste, brasileiro também. Tudo isso vai, de uma certa forma, trazendo o nível de confiança, elevando o nível de confiança de todos. E a gente sabe que nós vamos ter um jogo muito difícil lá contra o Palmeiras, né? Uma das melhores equipes da América do Sul. Agora, futebol tudo é possível. Eu acho que o mais importante da gente preocupar com o resultado é a gente preocupar com a nossa performance, é de tentar fazer um jogo forte lá, como a gente já fez agora na semana passada com o Santos, e aí tudo pode acontecer. É claro que o favoritismo, né, até em razão deles terem conseguido a vitória aqui, é todo deles, mas a gente sabe da nossa capacidade, a equipe tem demonstrado isso, em momento algum fraquejou, né? O ganhar e o perder é do jogo, mas é uma equipe que tem condições de ir lá e fazer um jogo duro com eles, e aí tudo pode acontecer. O Condé falou um pouquinho, realmente o favoritismo é do Palmeiras, né? Mas a gente espera que o Ceará possa sim fazer um bom jogo e talvez beliscar ali uma vitória para o jogo ir para os pênaltis, né? Porque uma vitória simples, o jogo já vai para os pênaltis, né? A gente perdeu de 1-0 aqui, então é importante que o Ceará faça um bom jogo lá. Vamos ter uma pausa longa até o próximo jogo. O jogo contra o Palmeiras é na quinta, dia 22. E depois nós só vamos jogar no dia 1º de junho. Então vai ter um longo período até aí, que dá sim para o Condé recuperar essa equipe para jogar contra o Galo na Arena Castelão. Galera, só mais uma coisinha eu vou colocar aqui no final. O vídeo já está muito longo, mas é importante a gente falar um pouquinho desses caras, né? Como eu já falei do Dieguinho, mas falando de regularidade, a gente precisa falar do William Machado, falar do Dieguinho, falar do Fabiano também, que vem bem, né? O scout do Ceará melhorou, fez um grande trabalho, né? Impressionante o que o Ceará vem fazendo com pouco. O Ceará não foi um time que investiu 57 milhões como o Sport investiu. A gente investiu 6 milhões. E desses 6, 3 nem joga. É o Lucas Lima, que entrou ontem, entrou discretamente, não fez muita coisa, mas muito bacana o que o Ceará vem fazendo nessa Série A do Campeonato Brasileiro, né? É isso, meu povo, videozão pra caramba, velho, 24 minutos de vídeo, meu Deus, ficou longo pra caramba, mas é isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, que torce Ceará, ajude o Gigante Alvinegro a crescer cada vez mais. Se você quiser contribuir, você pode contribuir com o Pix, ele que tá passando aqui no rodapé do vídeo, gigantealvinegro1914@gmail.com, é o Pix do canal do Gigante. Se você puder ajudar, ajude. Então, tamo junto, meu povo. Até a próxima
Valeu demais. Tamo junto. Vamos lá.